à vontade, glória a Deus. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, amém? Amém. O alimento espiritual, a fortaleza para a nossa vida. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 20. Marcos, capítulo 3, versículo 20. Nós hoje vamos aqui falar sobre a família como alvo do céu e como inimiga de Satanás. Diga comigo: a minha família é alvo do céu, mas é inimigo do inferno. Nós sabemos disso. Por quê, querido? Porque foi Deus quem instituiu a família, e por isso ela é o inimigo do inferno. Amém, queridos? Nós já falamos muito sobre isso, mas quero falar novamente agora. O primeiro lugar que o diabo entrou e atingiu assim que Adão e Eva se separam da direção de Deus foi na família de Adão e Eva. O primeiro desastre que acontece é os seus filhos, um matar o outro. Mas também o primeiro lugar que Jesus começa o seu milagre, o seu ministério de milagre na terra, foi na família. Ele poderia escolher qualquer outra área, mas ele escolheu exatamente como se ele dissesse: se foi aqui que o diabo começou a destruir, é aqui que eu começo a transformar. Digam glória a Deus. Então isso mostra que Deus quer a transformação, mas óbvio que para que isso aconteça, a família não é feita só de uma pessoa. Quando é só um, é mais fácil, porque se esse um quer e se empenha, as coisas acontecem. A família é composta de mais de uma pessoa, né? Principalmente o marido e a mulher, são duas pessoas. Ambos precisam querer caminhar na mesma direção, e às vezes isso é um desafio. Por quê? Porque você não consegue fazer com que o outro queira aquilo que você quer. É preciso que ambos estejam predispostos, e ainda que enfrentam dificuldade, o fato de estarem predispostos vão atrair o poder de Deus sobre suas vidas, e o Espírito Santo o ajudará em todas as fraquezas, em todas as divergências, em todos os problemas e barreiras. Mas ambos precisam querer, e querer não é só estar na igreja. Querer, além de estar na igreja, é aplicar na sua vida os ensinamentos de Cristo. Amém, igreja? Por quê? Porque existem muitas pessoas nas igrejas. Nós atualmente somos 40% de evangélicos no Brasil, 80% de cristão, aí engloba um monte de coisa, mas evangélicos 40%. Mas mesmo com esse tanto de evangélicos, a gente vê uma destruição em massa na família. A família tem sido alvo e não tem resistido. Por que não tem resistido? Porque apesar de serem evangélicos, de estarem nas igrejas evangélicas, às vezes não, com certeza, os princípios da palavra de Deus não habitam em seu coração. Aquilo que Cristo ensina não habita em seu coração e não se torna ações. Não existe a renúncia, não existe o querer fazer aquilo que Deus pede, aquilo que Deus fala, porque eu posso não estar vivendo o que a palavra de Deus diz. Eu posso olhar para a palavra e olhar para a minha vida e dizer: eu estou muito longe daquilo que Deus tem para mim. Mas o que eu tenho que fazer diante disso? Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, ajuda na minha fraqueza. Por quê? Porque eu sei o que a tua palavra diz e eu sei como estou. Eu não quero mais continuar onde estou e quero viver o que a tua palavra diz. E aí passa a existir o quê? Uma renúncia, uma busca, porque o Espírito Santo é Ele quem nos ajuda. Amém, pessoal? O Espírito Santo vai nos ajudar. Então a família, meu irmão, ela é alvo do céu. Deus quer a união da família, mas o diabo também tem a família como seu inimigo. E nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, nos posicionar, porque apesar de Deus ter a família como alvo e mirar a família, trazer bênçãos, trazer paz, fazer da família realmente um lugar, a casa, né? O lar realmente um lugar de paz, realmente um lugar aonde você se refaça, apesar de Deus querer isso, o diabo quer o contrário. Mas quem tem prevalecido? Depende a quem nós estamos dando ouvido.
a quem nós estamos dando legalidade? Se dermos legalidade a Deus, Deus atua, Deus quer fazer isso, amém? Mas lembrem-se, quando Jesus inicia o seu ministério, que eu disse que foi no casamento, existia uma coisa importantíssima ali para que o milagre acontecesse. Não bastava só Jesus estar ali. E aí é onde muita gente confunde. Ele pensa que só o fato de Jesus estar em um lugar, as coisas vão acontecer de forma automática. E isso é religiosidade, isso é misticismo. Não acontece. Jesus estava no casamento, mas o que Maria falou para todas as pessoas que ali estavam? Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei, não ouvir, porque ouvir todos ouvem. Ouvir é fácil ouvir, mas Maria não disse, ouça o que ele tem para falar. O que Maria disse? Fazei. Por quê? Porque, meu irmão, o poder de Jesus se manifesta na nossa ação, no nosso agir, nos nossos atos. Eu posso, como eu disse, não estar conseguindo fazer algo, eu de repente ser tomado pela minha personalidade, pelo lado ruim da minha personalidade, do meu temperamento, e não conseguir ouvir a voz do Espírito, e não conseguir andar no fruto do Espírito. Eu posso viver isso, é natural. Agora, o que eu tenho que fazer diante disso? O Espírito Santo é o meu ajudador. Pai, a tua palavra diz isso, mas quando eu vejo, os meus impulsos me levam a fazer o contrário. O meu temperamento, a minha personalidade me leva a agir de outro jeito. Eu explodo, eu brigo, eu faço o contrário do que sei que tem que fazer, mas me ajuda nisso. Amém, pessoal? Aí é o que acontece, o quê? O que a palavra de Deus diz: andai no Espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. O que significa a palavra concupiscência? Significa desejo desenfreado. Ou seja, um desejo que você não controla. Às vezes você tem desejo de brigar, você tem desejo de falar, você quer falar a qualquer custo, você tem desejo de fazer coisas que você não controla. Essa é a concupiscência da carne. Mas como que você vence isso? Diga comigo, andando no Espírito. Percebe? Não é cantando louvor, não é falando da Bíblia só, é andando. A palavra andar quer dizer dar passos, tomar decisões, agir, amém? Não estou dizendo com isso que você não deva louvar, não estou dizendo com isso que você não deva falar a palavra de Deus. O que eu estou dizendo aqui, meu irmão, é que a palavra de Deus não vai acontecer na nossa vida como um passe de mágica. Não é um abracadabra, não é um pirlim-pipim, não, meu irmão, é praticando a palavra de Deus. Digam glória a Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 20. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábola, como pode Satanás expelir Satanás? Jesus, ele está ali sendo confrontado. Jesus, meu irmão, ele começou a ser julgado, começaram a dizer sobre Jesus, os escribas. Quem eram os escribas? Será que os escribas eram aqueles homens, vamos traduzir para as situações de hoje, será que os escribas, nós podemos dizer que hoje seriam os traficantes? O que você acha? Pensa, será que eu posso falar que os escribas seriam os assaltantes? Será que eu posso falar que os escribas seria a prostituta? Pois é, irmão, os escribas eram aqueles homens que trabalhavam no templo, ou seja, religiosos. Eles estavam a serviço do templo, eram homens que se dedicavam a traduzir escritos naquele tempo. Eles estavam no templo, meu irmão, e quantos estão com a sua
vaidade religiosa atrapalhando aquilo que Deus tem para ele. Muitos se envaidecem com a sua religiosidade e deixam de andar no Espírito. Ele está baseado no quê? Não, eu vou na igreja, eu oro, eu faço isso, eu jejuo, eu sou aquilo outro. Ok, meu irmão, aquilo que você faz pode até ser importante, mas você vive, você tem sido cristão de fato e de verdade? Apóstolo, eu aceitei Jesus agora, me entreguei para Jesus agora, e eu não sei nem como fazer. Continua firme caminhando, porque à medida que o conhecimento vai chegando em você, você vai agindo e as coisas vão mudando na sua vida. Amém, pessoal? Então, os escribas, o que eles disseram? Este homem aí está expulsando os demônios pelo Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus começa a dizer: pode Satanás expulsar Satanás? Olha o que ele diz, versículo 24: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E aí ele continua: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Meu irmão, Satanás é derrotado, o diabo é perdedor, mas nós temos que concordar, meu irmão, que eles conseguem muito êxito. Por quê? Porque eles não se dividem. Eles não se dividem. Satanás dá uma ordem e os demônios obedecem, sem questionar. Consegue entender? Há uma união, e Jesus fala sobre isso. Jesus fala assim: olha, eu não estou expulsando Satanás tendo o demônio, Satanás. Por quê? Porque senão eu estaria dividindo contra o meu próprio reino. Consegue entender? Um reino não pode subsistir. E aí ele está falando o quê? O reino das trevas. O diabo perdeu lá 2000 anos atrás. Jesus foi crucificado e venceu o diabo, expôs ele publicamente ao desprezo. Mas vamos ser sinceros, quanto êxito Satanás não tem tido na vida da humanidade depois disso? Por quê? Apesar dele ter sido vencido, condenado, ele ainda não está cumprindo a sentença. Ele não foi preso ainda, ele está aqui atuando e agindo, mas eles não se dividem entre si. E o povo se divide? E a família se divide? E a igreja se divide? Quanta divisão existe! E aí Jesus está dizendo: a razão da destruição da família, de lugares como igreja e outros ambientes, equipe de trabalho, empresas em falência, é porque se divide contra si mesmo. Meu irmão, quando Roma, escute isso, quando Roma, lá no início, ela tentava destruir os cristãos e não conseguiam, eles ficavam doidos, procurando um jeito de destruir, e eles matavam e perseguiam, eles não conseguiam porque tinha um segredo, que naquele tempo se cumpria ao pé da letra. Qual era o segredo? Esse aqui. Eles não se dividiam, meu irmão, os discípulos não se dividiam. Eu vou dizer, não tinha divergência? Tinha. Uma coisa é ter divergência de pensamento, outra coisa é estar em divisão. São coisas totalmente diferentes. Amém, pessoal? Os apóstolos, eles divergiam. Chegou o momento em que os gentios começaram a se converter, e os apóstolos que seguiam o judaísmo, eles começam a dizer: e agora? Nós colocamos nos gentios aquilo que o judaísmo, aquilo que nós estamos praticando, eles têm que praticar. E ficou aquela briga: não, acho que tem, não tem. E os apóstolos começaram ali a divergir entre os assuntos. Será que os gentios, eles têm que guardar o sábado? Será que os gentios têm que, vão ter que também não comer carne de porco? E aí, não, tem sim. O outro dizia: não tem não. O que eles fizeram? Estavam divergindo. Sabe o que eles fizeram, igreja? Se reuniram em Jerusalém, no templo. Se reuniram e foram orar. Havia uma divergência entre os apóstolos, o que ensinar os gentios e o que não ensinar. O que os gentios tinham que seguir, o que não tinham que seguir. O que aconteceu? Quando teve a divergência, eles foram orar. Isso está lá em Atos 28. Depois de orarem, buscar a direção de Deus, eles vieram, convocou uma reunião, um concílio, e diz: olha, pareceu bem a nós, ou seja, chegamos a uma conclusão, a uma união,
divergimos de ideia, mas sentamos para conversar sobre o assunto. Que coisa bonita, né, irmão? Não é verdade? Que coisa mais ética, mais fina, é ou não é verdade? Divergimos, não é porque eu estou divergindo de você que eu vou ter raiva de você, mas seja sincero, meu irmão, o diabo, quando a gente está divergindo, ele quer colocar raiva na gente, porque ele fica ali nos cutucando, e a nossa personalidade ainda às vezes ajuda, e aí o que nós queremos? Ter razão, e aí a gente quer enfiar a goela abaixo do outro que temos razão, e o outro também quer a mesma coisa, e aí vira o quê? Uma explosão, e o diabo atua. Percebe que o diabo faz pouca coisa? A gente contribui mais para isso, irmão, seja honesto. E aí o que os apóstolos fizeram? Vamos nos reunir, vamos chegar a uma conclusão, vamos buscar a direção de Deus. Reuniram eles lá em Jerusalém, e aí eles chamam um concílio, e aí eles falam: pareceu bem a nós, Atos 28:15, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, olha que coisa linda, não impor a vocês encargo algum. Ou seja, tudo aquilo que nós seguimos do judaísmo, nós não precisamos impor a vocês. Vocês colocaram o versículo aqui? Colocou? Pode pôr, por favor. Olha lá. Todos ali, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio, e as 3 vendas, vendo-os, está ruim de ver aqui, eu vou preferir ver lá, deixa eu ver ali, vendo-os Paulo, está ruim também, é mais fácil ver aqui, né? É que eu estou muito perto, para vocês está bom que vocês estão longe. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu mais animados. Não é aí não, é porque, tá, pode continuar. Uma vez Roma foi permitido, não é isso aí, é o que eu falei, pareceu bem a nós, é o Espírito Santo, põe justamente aí no versículo, se não é o 15, é por aí. Mas voltando aqui à palavra, e aí o que eles fizeram? Eles se reuniram e chegou a uma conclusão. Amém, pessoal? O que eu quero chamar a sua atenção? A divergência de opiniões pode acontecer. Um pensar uma coisa, outro pensar outra, pode acontecer. O que nós temos que fazer? Ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Pode parecer, mas é muito lindo isso, apóstolo, mas é difícil viver isso. Meu irmão, Deus nunca vai falar algo para nós se nós não temos capacidade de fazer. É aquele exemplo que eu já te dei do iPhone. Eu não vou pegar esse iPhone e jogar para o céu e falar para ele: voa. Por quê? Porque ele não tem capacidade para isso. Ele não tem habilidade para isso, mas ele tem muitas outras habilidades. Amém, pessoal? Então o autor da vida, ele não falou que você deveria fazer algo se você não tem capacidade de fazer algo, e se ele não vai te dar condição de fazer. Amém? Achou? Aí é 15:28, eu só troquei os lados. Olha lá, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Aí eles vão dizer as coisas essenciais, que é comer carne sufocada a ídolos, enfim, que era coisa assim que nós também não devemos fazer. Amém, pessoal? Mas não colocou aqueles encargos que os judeus carregavam. Conseguiram compreender? Não pôs esse encargo. Ou seja, o que eu quero falar aqui, houve divergência, mas na divergência o que eles fizeram? Diga comigo, buscaram a Deus. E o que nós fazemos como cristãos, irmão? Nós falamos que somos cristãos. Como que os cristãos se comportam? Nós temos o exemplo, mas às vezes nós como cristãos não nos comportamos como a palavra de Deus ensina, e aí nós ficamos: é o diabo, é Satanás, é o demônio. O que eu tenho que fazer? Praticar a palavra. É Satanás? É, mas ele só vai ter poder quando estivermos fora da palavra. Enquanto estivermos da palavra, Satanás não tem legalidade para agir, irmão. Amém, queridos? Não é, mas e se fizeram uma macumba para mim? Meu irmão, você está na palavra? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Mas é um feitiço muito forte. Não, a Bíblia diz que nenhuma força do inimigo me fará dano algum. Não importa o que a minha cabeça religiosa dá de sugestão, o que importa é o que Deus falou.
Às vezes a religião que está embutida na minha cabeça sempre está me levando a acreditar em coisas místicas, mas eu preciso renunciar à crença errada e crer no que diz a palavra. Por quê, meu irmão? Porque senão eu vou ficar aqui na igreja falando, minha vida não muda, minha vida não muda. Espera aí, qual tem sido a sua ação? Qual tem sido a sua prática? Eu estou andando na palavra, o que vier é luta e eu vou vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu não tenho que duvidar da minha fé. Mas as coisas não estão acontecendo. E daí, meu irmão? Se você fosse Jesus, você ia duvidar que você era filho de Deus? Porque foi perseguido? Porque foi caluniado? Você ia duvidar? Nós não temos que ser imitadores de Cristo? Vamos imitar. Eu fui caluniado, eu não aceito que falem de mim. Meu irmão, a vaidade às vezes nos atrapalha. A palavra de Deus diz que a gente já não está morto para nós mesmos. Sim ou não? Considerai-vos como os mortos. Uma pessoa morta não reage. Consegue compreender? Mas não tem que me defender? Não, irmão, você tem que ter posicionamento firme, com certeza de quem você é. Amém, pessoal? Mas não deve ficar aí louco, perdendo a cabeça, o juiz, deixando que circunstância mude quem é você. Você tem que assumir o controle da sua vida. Digam glória a Deus. Então Jesus então vem e diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Então não pode dividir, irmão. Roma não conseguia infiltrar no meio do povo. Por quê? Porque o povo de Deus era unido, eles não falavam de nenhum problema. Amém? Tinha problema? Tinha. Nós estamos vendo aqui os apóstolos. Mas não era igual hoje, meu irmão. Hoje o que mais você vê é crente falando de crente. É ou não é verdade? Pastor falando de pastor. Tem gente, eu vejo às vezes, tem pastor que ele usa o altar para dar recado para o outro pastor na internet. E eu fico imaginando, e o povo está na igreja, assistindo o outro pastor falando do outro, dando resposta para um para o outro. Quem está ganhando com isso? Só o diabo. Quem está lucrando com isso é só Satanás. Estão me compreendendo? Sim ou não? Caiu fulano. Meu irmão, na época quando caía alguém, o que fazia na época da igreja primitiva? O que diz lá em Efésio? Quando os espirituais surpreender alguém em pecado, corrijam com mansidão e inclua novamente ao corpo. Olha só, quem faz isso? Os espirituais. E os carnais? Não vai com mansidão. O que ele faz? Ele taca fogo no rabo da raposa. Conhece essa expressão? Solta a raposa no milharal. Ele fala, eu não taquei fogo no milho, mas tocou no rabo da raposa e soltou no milharal, irmão. Pegou fogo no milharal inteiro. Ele fala, eu não joguei fogo no milharal, foi só no rabo da raposa. Estão conseguindo compreender? É assim. Não vou nem falar nada para você não. Vamos só orar pelo pastor Joel. Vamos orar por ele, porque o diabo está querendo derrubar ele. Mas o que ele fez? Não vamos contar. Não precisa mais, irmão. Não é verdade? Já vai olhar para ele. Estou dando só um exemplo, viu, Joel? É que você está aqui do meu lado, sorte que eu olho mais para a direita, né? Eu também pego o ser de Cristo em vez em quando. Então, meu irmão, a igreja, ela precisa ser de Cristo. É defender o erro, é defender o pecado? Não, para de julgar, meu irmão. Não é nada disso. É você estar livre. Porque se você aprender a ser assim, dentro da tua casa também não vai haver divisão. O diabo, ele quer destruir. E o que ele coloca? Divisão. Divisão. Ele iniciou a vida dele dividindo o céu, irmão. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos caíram com ele. Ou seja, de cada 3 anjos, 1 virou demônio. Deu ouvido para ele. Como que alguém que está junto com Deus, no reino de Deus, no Monte Santo, consegue dar ouvido para um anjo caído? Agora você imagina o resto. Alô? Estão comigo, sim ou não? Nós não estamos falando de alguém que estava longe de Deus. Os anjos estavam com Deus, no Monte Santo. Amém? E Satanás conseguiu, antes não era Satanás, mas estou exemplificando aqui de uma forma simples para você entender.
era um anjo de luz, era Lúcifer. O que ele fez? Conseguiu convencer. Mas qual era a intenção de Lúcifer? A princípio, era se tornar o diabo? Era se tornar Satanás? Não, era dividir. O que vai acontecer depois é apenas consequência de um ato. Consegue entender? Então, meu irmão, não podemos aceitar. Diga assim: a minha família é alvo do céu, mas também é inimigo do inferno. Amém, pessoal? E para que isso aconteça, meu irmão, o que você tem que fazer? Você tem que se manter na palavra. Porque como que você vence o diabo? Ficando na palavra. Resistir o diabo e ele resistir a ficar na sua posição. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Resistir é não sair da sua posição. É o que Paulo diz: combati o bom combate. O que é o combate da fé? É se manter na palavra. O combate da fé é não abrir mão do que diz a palavra. Amém, queridos? Vamos lá. Se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. E aí vai dizendo outras coisas aqui. Meu irmão, o que Jesus está nos dizendo? Que nós temos que agir na união. Engraçado que ele associa a união com amarrar o valente. Quer amarrar o diabo? Às vezes você fica: está amarrado em nome de Jesus, mas está dividido. O poder de Deus não vai funcionar. Jesus está associando, meu irmão, a amarrar o valente com a união. Ele está dizendo: não permita que a divisão entre na sua casa, porque se você fizer isso, você vai amarrar o valente não vai conseguir êxito. Então você percebe que é o nosso comportamento na palavra de Deus que determina a nossa vitória. Amém? Não adianta, querido, eu não vou te enganar. Não adianta você falar em nome de Jesus, mas se comportar contrário à palavra. Não adianta você dizer: sai demônio, se você está procurando a desunião. Mas eu não consigo. O Espírito Santo é o teu ajudador. O Espírito Santo é o seu ajudador. Vamos lá para Salmo 127. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, repita comigo: se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Amém? Se o Senhor, preste atenção agora para a gente orar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que é ter o Senhor edificando a nossa casa? Eu vou dizer para você como a maioria dos evangélicos pensam, quando lê isso aqui. Ele lê lá: se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalham os que edificam. Aí ele pensa: Senhor, vem edificar. Como se fosse algo invisível, místico. O Senhor desce e começa a trabalhar edificando tudo, sem a minha e a sua participação. Mas você se lembra que nós somos o corpo de Cristo? Você se lembra? Você se lembra que Cristo, para levar o evangelho a toda criatura, falou para que nós fôssemos? Ou seja, se não formos, ele não irá. Correto? Se nós somos o corpo, ele atua nessa terra por nosso intermédio. Então, como que o Senhor edifica? De forma mística? Senhor, vem edificar a minha casa. Aí Deus vem aqui, edifica, e você continua com o seu comportamento, dividindo, irritadinho, estúpido, grosseiro, enfim, tantos outros comportamentos. E você está falando: não, Deus edificou a minha casa. Sabe como que o Senhor edifica, meu irmão? Quando você pratica a palavra. Você quer que Deus seja a sua edificação? Coloque a palavra na sua vida.
Edificação tem fundamento. Qual é o fundamento que você está? Para edificar, você paga um preço. Alguém já construiu aqui? Já construiu? É difícil fazer, né? Você fazer o fundamento, é ou não é verdade? Você tem que trabalhar, tem um custo isso, tem ou não tem? Então, o Senhor edifica a minha casa. Aí vem aqueles monte de religiosos: edifica, Senhor, edifica o meu lar, porque a tua palavra diz: se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Aí você orou, agora vai fazer tudo o que você sempre fez, o contrário da palavra. Aí você fala: Deus edificou. Não edificou, irmão. Por quê? Deus vai fazer por seu intermédio. Amém, pessoal? Quando Jesus manda você perdoar e você perdoa, você está pondo a edificação aí. O fundamento está sendo a palavra. Quando Jesus manda você perdoar, você perdoa, está edificando. Quando Ele manda você amar, você ama, está edificando. Ou se Ele manda você perdoar, fala: não perdoo não, está achando que eu sou besta? Mas você orou para Ele edificar, e agora não quer fazer o que a palavra manda, e você quer que Deus faça além das suas ações. Não vai fazer. Não vai fazer. Se os homens não anunciaram o Evangelho, Jesus não é anunciado. O que eu quero dizer com isso? Nós somos cooperadores do reino de Deus, do governo de Deus. Nós somos cooperadores. Quando Jesus quis pregar aos gentios, o que ele precisou fazer? Tocar Paulo. Amém, pessoal? Ou seja, ele precisou de Paulo. Quer dizer que se Paulo não fizesse, não ia fazer? Ia fazer com outro. Mas Paulo aceitou. E você é o Paulo hoje, que Jesus quer usar para libertar talvez a sua casa. Mas para isso você tem que perseverar. Para isso você tem que ficar firme. Para isso você tem que dizer: puxa, é comigo. Para Jesus vir para o mundo, precisou de Maria. Amém, pessoal? E Maria teve que dizer ao anjo: seja feito conforme as suas palavras. Não é só porque era a vontade de Deus. O anjo anunciou a Maria a vontade de Deus, mas Maria concordou com a vontade de Deus: seja feita conforme as suas palavras. Amém, pessoal? E é assim. Para Jesus salvar a humanidade, Ele precisou deixar o céu e vir aqui e entrar em um corpo humano, se fazer forma humana. Ele não fez de forma mística. E aí hoje o crente quer que ele venha de forma mística fazer as coisas. Não, é por seu intermédio. O sábio se cala. Na hora da confusão, para de bater boca. Ah, não aguento. Peça ajuda ao Espírito Santo. Fique calado. Ah, mas eu tenho razão. É mesmo, o sábio se cala. Jesus tinha razão para muita coisa. Amém, pessoal? Ah, mas a pessoa não vai mudar. Você acha que se você falar a pessoa muda? Então você não crê em Deus. Porque o nosso Deus diz que homem nenhum muda outro. Por quê? Porque Ele diz que todos nós fomos criados para dominar. Se eu fui criado para dominar, o Joel foi criado para dominar, Maria de Lourdes foi criado para dominar, eu domino ele? Eu domino ela? Mas eu vou fazer ele mudar, eu consigo? Não. Nem Jesus fez isso quando esteve aqui. O que Jesus fez? Atraiu pelo coração. Todos tiveram que receber Jesus. Amém? Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Não é para toda a humanidade. Por quê? Porque o homem vai ter que crer. Se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor dessa terra. Vamos aplaudir Jesus e vamos orar bem forte. Glória a Deus. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus, irmão. Deus falou conosco, amém, pessoal? Agora é você que fala com Ele. Eu não sei qual é a sua necessidade. Pode deixar a luz da igreja acesa. Isso. Eu não sei qual é a sua necessidade. Não sei qual o seu problema. Mas Deus falou com você. Amém, pessoal? Deus falou com você. Se você vive esse conflito na sua casa, olha para você aquilo que você está colaborando para que isso aconteça. Fale com Deus, peça ajuda ao Espírito Santo para te dar sabedoria, para te dar força. É difícil tudo que eu falei aqui, irmão. Tudo que eu falei aqui é difícil, eu sei que é difícil. Mas nós não servimos o Deus da facilidade. Nós servimos o Deus do impossível. Porque Ele estava dizendo, quando Ele disse que Ele era o Deus do impossível,
que as coisas impossíveis era Ele que ia fazer na nossa vida. São coisas impossíveis para nós. Nós somos dotados de personalidade, de temperamento, temos o nosso ego, é normal, mas o problema é deixar tudo isso nos controlar. Paulo escreve aos Romanos e diz: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Essa tem que ser a meta, o alvo. Eu não estou ainda, apóstolo. Irmão, não se condena. O que você precisa saber é aonde você tem que chegar. Não ouça a palavra e fique: eu também estou fazendo tudo errado. Não, a palavra vai vir para mostrar mesmo que você precisa melhorar. E graças a Deus por isso, porque ela não te deixa no mesmo estágio com que você chegou a Cristo. Ela te eleva para ser como Ele. A palavra de Deus diz que Cristo, meu irmão, é o varão perfeito, e nós somos edificados até que cheguemos à estatura desse varão. Ou seja, nós vamos cada dia evoluindo como a luz da aurora, brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Então Deus tem uma perfeição que Ele quer te levar. Você tem que começar a querer isso. Feche os seus olhos. Pai, eu te dou graças, meu Deus, primeiramente pela Tua palavra. Te dou graças, ó Deus, porque a Tua palavra, ela não traz a nós um conformismo. Pelo contrário, Senhor, a Tua palavra nos leva a ser melhores. Ela nos desafia, Senhor, a reduzir o nosso corpo à servidão. Como Paulo diz: eu reduzo o meu corpo à servidão, porque pregando aos outros, para que pregando aos outros eu não seja reprovado. Então Paulo estava dizendo que o corpo dele não era ele, mas o corpo aonde ele habitava estava tentando fazer com que a sua verdadeira pessoa, o seu espírito, não agradasse a Deus. Mas ele diz: eu reduzo o meu corpo, eu vou viver em espírito, eu vou viver em espírito. Pai, nós aprendemos hoje que a família está no centro do seu plano, mas também, Senhor, ela é alvo do inferno, ela é alvo de Satanás. Mas, meu Deus, eu creio que quando nós nos levantamos com fé, nós vencemos qualquer investida do diabo. É óbvio que nós sabemos, Senhor, que vai ter dois no campo, um será levado e outro vai ficar. Vai ter dois numa cama, um será levado e outro vai ficar. O Senhor diz com isso que a minha fé não garante a transformação do outro, porque o outro precisa te receber. Mas enquanto estivermos em vida, Senhor, nós podemos viver em paz. Nós podemos viver, Senhor, com a sua bênção sobre a nossa vida. Isso, meu irmão, ore pelo seu cônjuge agora, porque quando fala em casamento, nós estamos falando em duas pessoas. Às vezes você deseja a vitória, mas seu cônjuge não lhe deixa vencer. Às vezes você deseja viver em paz, mas o seu cônjuge tem uma perturbação diária que não consegue ter paz. Fale com o seu Deus, peça ao seu Deus agora. Fala: Pai, me ajude, porque existem coisas, Senhor, que eu não posso mudar. Isso, fale com Deus. Se levante agora em nome do Senhor Jesus e declare: Deus, o inferno não vai tocar na minha casa. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, aquilo que o céu já declarou: a minha família pertence ao Senhor Jesus. Que a tua paz venha sobre o meu lar, que a tua paz venha sobre a minha casa. Fale com seu Deus, fale com teu Senhor agora. Apresente a Deus as suas razões, apresente a Deus as suas razões para que Ele possa te justificar. Oh, meu Deus, a tua igreja entendeu a sua palavra, a tua igreja entendeu, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e nós queremos viver isso, Senhor.
Nós queremos desfrutar do que a tua palavra diz. Isso, Deus está lhe ouvindo. Fale com o seu Senhor agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz, meu Deus, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E nós queremos viver isso, Senhor. Queremos viver a sua proteção. Queremos viver, Senhor, o seu livramento, em nome de Jesus.